Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes. Venho compartilhar convosco nesse presente dia valioso, 3 de outubro de 2024, quinta-feira, precisamente às 9h54. A narrativa da Santa Palavra do Senhor Deus, a qual se encontra no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versos 1 ao 9, respectivamente. Referida gloriosa passagem bíblica, relatada nos versos 1 e 2, nos mostra o plano para tirar a vida do Senhor Jesus. E a partir dos versículos 3 ao 9, dos quais irei me ater, concerne conto um jantar na cidade de Betânia, na casa de um homem chamado Simão, onde o Senhor Jesus foi ungido por uma mulher que tinha um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Passo a narrativa então. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 1. A consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. Versos 3. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem. Quanto a mim, versículo 7, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Que passagem linda, gloriosa passagem bíblica. O quadro que a palavra do Senhor relata aqui, o ambiente, uma casa. Jesus, numa cidade de Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, um homem que tinha essa enfermidade, a lepra, que assolava muitos naquela época. E ali, Jesus estava sentado ali, e alguns poderiam pensar, estava à mesa, próximo de Simão, um homem que tinha uma enfermidade tão grave, que a época não tinha cura, somente Jesus poderia curar. Os que estavam ali não estavam preocupados com isso, em serem contagiados com essa doença. Que maravilha, onde Jesus está, tudo fica calmo, não é? Nada se propaga, enfermidade não propaga, não tenha alguma espécie de contaminação. O ambiente é de paz, é propício.
o mal não impera. E quando estava ali, Jesus veio uma mulher, como relata o versículo 3, trazendo um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Segundo os estudiosos, era preciosíssimo esse unguento, era um perfume de nardo puro. Era muito precioso naquela época, de grande valia o que estava dentro daquele vaso de alabastro. E ela, quebrando o vaso, ela derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Glórias a Deus. Que privilégio que ela teve, né? Ela estava assim, diante do Salvador do mundo, o Salvador da alma dela, estava ali em contato com o Santo Senhor Jesus. E ungiu a cabeça dele com aquilo que de precioso estava dentro desse vaso. Que maravilha, que obra gloriosa, que obra que ela fez com o Senhor Jesus, o Santo Senhor Jesus, Rei dos Reis, Salvador da humanidade. Estava diante dele, que privilégio, que bênção. Fisicamente ela estava ali vendo o Senhor Jesus. E sempre, em todo lugar tem o joio e o trigo. Homens, alguns entre si, diziam no versículo 4, indignados-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Para que desperdiçar isso? No versículo 5, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela, estavam bramando contra ela, né? Assediando ela moralmente, né? Estavam ali pressionando ela, oprimindo ela com as considerações errôneas deles, emitindo juízos de valores errôneos quanto a esse ato voluntário, nobre que ela fez. Eles não sabiam, não tinham discernido o que estava acontecendo ali. Deus estava conduzindo ela ali, colocando no coração dela para ela fazer essa obra. Né? Deus guiou os passos dela para fazer essa obra, ungiu o Senhor Jesus. Mas um ambiente desse, que tem pessoas oprimindo, coagindo, e o lado mais fraco está sendo oprimido, o ambiente que tem Jesus, ele não deixa acontecer isso. E Jesus se manifestou, como Jesus sempre foi no tratamento dispensado com as mulheres, respeitoso, né, em defesa delas. E ele disse no 6, versículo 6, mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa obra. Ela fez-me boa obra que ela fez, dirigida pelo Senhor Deus, guiada pelo Senhor Deus, para ungir o Filho do Deus vivo, o Senhor de toda a terra, o que enviou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amado do Senhor Deus, Senhor Jesus, foi ali ungido por uma mulher, que a Bíblia não fala nem o nome dela, né? Um vaso usado por Deus, quebrou o vaso que ela tinha, que continha dentro desse vaso um precioso perfume de nardo puro. E esse perfume que, aos olhos dos homens, que tem o olho materialista, tudo que é material, dinheiro, em uma vil moeda, que hoje tem um valor, amanhã não tem mais, eles desprezaram essa obra que ela fez. Mas o Senhor a conduziu nesse propósito. O propósito era ungir o Senhor Deus antes da morte dele, antes que ele fosse crucificado. E Jesus, exortando eles, disse,
porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Versículo 7, o Senhor Jesus exortou eles quanto a isso. Vocês sempre têm os pobres com vocês, porque eles estavam dando essa desculpa para criticar ela, que ela deveria ter usado esse valor, esse perfume caro, na obra para os pobres, não é? Essa era a desculpa deles, estavam se justificando nisso, mas o Senhor conhecia muito bem o coração deles, sabia o que eles estavam pensando. Como o Senhor Jesus não escandaliza, ele exortou contra isso, os que de fato estavam preocupados com os pobres, né? Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Aquela oportunidade, estavam desprezando aquela oportunidade valiosíssima, estar ali com o Senhor Jesus na casa. Aquele sinal de maravilha, estavam ali. Tinha um homem com uma lepra, eles não foram contagiados com essa doença. Eles estavam tudo em paz. O gesto da mulher, a devoção dela ali ao Senhor Jesus, a humildade dela, ela adorou o Senhor Jesus quando ela ungiu ele. Eles não percebiam essa reverência à pessoa do Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, Santo Jesus. Ele estava ali, era o mestre deles, eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. Não lhes foram abertos os olhos espirituais, porque eles estavam cegos com aquilo, os cuidados materiais, né? Os cuidados que eles poderiam, que fosse oferido através daquele óleo, que chegasse na mão deles. E será que se ela tivesse dado esse óleo nas mãos de alguns ali, será que eles tratariam ela com esse desprezo, discriminando ela dessa forma, e julgando ela porque ela ungiu o Senhor Jesus? E o Senhor Jesus disse para eles, ele confirmou a obra dela e disse, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Que pôde, o que estava nas condições dela, o que ela tinha, um vaso de alabastro, e dentro desse vaso, um perfume de nardo puro, qual ela quebrou o vaso, e o que estava dentro, de mais precioso, ela ungiu o Senhor Jesus. Ela fez uma boa obra. O Senhor considerou e justificou ela, que ela fez uma boa obra. O que importa é o que Jesus justifica. Porque quem é que está nos justificando? O Senhor Jesus, o Senhor Deus. A obra que Ele nos conduz. E essa obra é para a vida eterna. E foi justificada no céu e na terra. O Senhor Jesus fala no versículo 9, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ou seja, patenteou essa boa obra dela para com o Senhor Jesus. Patenteou. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ficou por testemunho, como agora está sendo relatado e está sendo narrado em vossos ouvidos, preciosos e valiosos ouvintes. Essa passagem de uma mulher, que a Bíblia não relata o nome, que foi à casa de Simão e ungiu o Senhor Jesus, antecipando a ungir ele para a sepultura, que é os costumes dos judeus. E ficou por testemunho, ela desprezou essa afronta dos homens que estavam censurando ela pelo ato dela. O que importa se eles estavam censurando, desprezando ela, desconsiderando ela, tendo aquele ato dela como algo vil e vão. O que importa é que Jesus recebeu a unção, ele defendeu ela perante aquele assédio,
aquela discriminação e justificou ela e exaltou ela, dizendo: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. É assim que Deus faz, não é? Aquele que faz a boa obra para o Senhor, Ele confirma e Ele exalta no tempo dele, e é justificado no céu todas as nossas obras aqui na terra. Após a nossa morte, as suas obras nos acompanham, e essas obras é perante o Senhor Deus, feitas nele, para ele, por ele, é o que nos justifica. E o Senhor Jesus, ele, nessa defesa dela, perguntando: por que a molestais? Ela praticou boa obra para comigo. E muitas vezes nós queremos fazer uma boa obra para com o Senhor, não é? E quando nós estamos, as nossas boas obras dentro de casa, no cuidado da nossa casa, dos nossos filhos, é a boa obra que o Senhor quer que nós façamos. Às vezes, alguns falam: não está num ensaio, não está participando de festividades, não está com esse grupo orando, não está visitando nas casas, não está evangelizando. Mas o Senhor Deus, Ele sabe, Ele conhece o coração, as motivações dos corações. Alguns falam: eu faço a obra do Senhor, eu sou um vaso de bênção, eu ajudo os pobres, eu faço tudo e eu estou em vantagem perante quem não está aqui fazendo essa obra, mas não sabe como está dentro de casa a pessoa. E quais seriam as motivações de a pessoa estar nesse ativismo religioso, ativismo dizendo que ele está fazendo a obra do Senhor? Quando o Senhor Jesus, ele percebe isso, e falando a eles, exortando: porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. É a oportunidade. E até para fazer a obra do Senhor é um espírito voluntário. Não pode ser aquele achismo e sendo levado a movimentos, né? Movimentos sociais, movimentos internos dentro da nossa igreja, grupos. Não é? Porque o Senhor conhece a intenção do coração. Ele sabe a motivação. Só em nós falarmos: eu vou lá visitar o pobre, fazer a obra naquela casa, aquela irmãzinha pobre. Indago-vos: quem não é pobre hoje em dia? Quem não é necessitado? Aquele obreiro foi ordenado para ele fazer uma obra da piedade, um diácono, um pastor, um presbítero. Ele foi ordenado para servir ao Senhor. E o Senhor cuida dos necessitados dele. E Davi falou: fui moço, eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem só a sua descendência mendigar o pão. Ao cuidado com os pobres necessitados do Senhor, porque se não fizermos a obra do Senhor como Ele quer, nós seremos julgados. Ele vai tratar. E o Senhor fala: ai de quem fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Está na minha mão eu poder fazer, eu não faço, eu estou pecando. Né? E que lá em Tiago fala: ajuda principalmente aos domésticos da fé. Aquele que não ajuda a igreja está negando a fé. E uma discriminação, desprezar os cuidados que o Senhor tem para com os pobres. Quando eu falo: eu vou ajudar os pobres, todos nós somos pobres. E quem mais é ativista quanto a isso é pobre espiritualmente, não conhece Jesus. Porque você fazer a obra do Senhor é em amor, espírito voluntário. Quando quiseres, Jesus fala. Quando quiseres. Até nisso, nesse livre-arbítrio, o Senhor deixa. Mas quando Ele põe no coração, a gente não mede esforço, nós vamos e fazemos, ouvimos
o Senhor revelar no nosso quarto, porque quando oramos e pedimos, intercessamos no altar da graça do Senhor, para que o Senhor provê o alimento na mesa de todos, do seu povo, dos missionários, das famílias que estão passando pelo desemprego. O Senhor revela que é para assistir, ajudar ali. O Senhor fala em segredo, né? Sua mão direita faz, a esquerda não pode saber. Essas atividades, bora lá visitar, vamos fazer isso, vamos lá. E de preferência, nesse quando quiseres eu vou, e a motivação que eu vou para essa casa, na casa que eu vou fazer visita, onde tem um padrão sofisticado, onde há abastança na geladeira. Quando eu chegar lá, a irmã vai pôr o melhor que tem na mesa. Muitos salgadinhos, muitas pizzas, muitas coxinhas, tudo de bom coloca na mesa. A casa que tem muitas jovens bonitas, onde o irmão está próspero, pode me indicar um emprego, né? Onde eu tenho um sofá confortável, vai ser tudo dentro de casa, eu vou pegar meus instrumentos, eu vou tocar. É muito conforto ali, ter uma internet assim que o Wi-Fi não vai cair. É ali que eu vou fazer a visita e vou postar meus likes e vou pôr na rede social. E quantos seguidores eu vou ter? Estive na casa daquela irmã que está, assim, ela é influência. Então é um prazer visitar uma casa dessa. Eu vou lá visitar. E ainda que eu vou ali, eu acho que eu estou fazendo a obra do Senhor. Se tiver alguém lá que está sendo desprezado dentro daquela casa, um idoso, alguém que está passando por uma situação que não quer, que está desviado dentro da igreja, né? Que vai naquela conduta por ir, segue a muitos, porque não consegue, não tem mais força para buscar o Senhor Jesus. E não tem alguém que vai lá no quarto e vê o que... Eu vou só tocar o hino aqui. É uma tocata. Eu vou tocar. Vou colocar nas redes sociais, no Instagram, vai lá, quantas curtidas, quantos likes. Essa visita que eu fiz. E o pobre, né? Que o Senhor fala. Que sempre estende convosco. Ah, mas ninguém falou para ir na casa dele. Ah, mas a obra da piedade faz isso. Serviço social é da igreja que tem que atender. Eu vou na casa que me convém. Eu sou o vaso para fazer esse tipo de obra. Eu vou nessa casa. E o Senhor, quando fala lá, profeta Jeremias, dispõe-te dessa casa do oleiro. Como está no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, verso 2, quando o Senhor fala, dispõe-te e dessa casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quando o vaso tem disposição, está disposto a descer à casa do oleiro para ouvir as palavras do Senhor, é uma bênção. Ele tem um contraponto, é que lá ele vai ser moldado, quebrado e moldado, ficar lá alguns dias, um bom tempo. Para depois que tiver o vaso como o Senhor quer, conforme agrada o Senhor, aí ele coloca onde ele quer para fazer a obra dele, não onde nós queremos. Coloca lá em uma casa, no hospital, coloca em lugares que nós jamais pensamos que iríamos. Só coloca para fazer a obra dele, mas primeiro ficamos retidos na casa do oleiro, né? Naquele processo de formação do oleiro com o vaso, e dói esse processo, é dolorido. Tem que amoldar como o oleiro quer. E foi o oleiro, o Senhor Deus, que usou esse vaso, uma mulher frágil, uma mulher, e que levou esse vaso, e dentro desse vaso tinha esse cheiro suave, esse perfume, o óleo da unção que ungiu o Senhor Jesus, que ungiu ele, antecipou nesse ato, ungindo ele para a sepultura.
para o processo de morte, a crucificação do Senhor Jesus, processo doloroso, por qual Ele passou em prol de nossas vidas. Então, o que esse vaso não vai fazer? O que nós, como vaso, não vamos fazer? Se não descemos na casa do oleiro ainda, uma hora o Senhor vai chamar os que foram chamados para não somente crer no Senhor Deus, mas para seguir a Ele e servir a Ele de forma piedosa, piamente seguir a Cristo. Dessa forma, vai descer na casa do oleiro, Senhor Deus, Criador, que fez toda a obra, que fez os vasos, que somos nós, né? Aí a gente não tem onde escolher. Hoje eu quero visitar esse lugar, eu quero ir para tal país, eu vou onde eu tenho condições, onde tudo é propício, mas não onde Deus quer que eu vá. E é o meu eu. Quando na casa do oleiro não existe mais o eu ser humano, o eu homem, o eu mulher, ou eu estou fazendo a obra, eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou visitando. É o eu supremo. Eu sou o Senhor Deus, o oleiro, moldando o vaso nas mãos dele, primeiro quebrando, depois ele faz novamente um vaso de honra. Uma vez que ele fez esse vaso de honra, ele coloca o óleo da unção dentro desse vaso, que vaso vazio não tem como fazer a obra do Senhor. Ele coloca o óleo da unção, Espírito Santo, e tem um cheiro agradável, bom cheiro, bom perfume do Senhor Jesus, o Senhor Jesus em nossa vida. E aí nós vamos em todos os lugares. E nessa unção que está dentro de nós, nós vamos até onde está o cativo, o enfermo, o necessitado do Senhor, o desassistido socialmente, o vulnerável socialmente, o vulnerável juridicamente, o encarcerado financeiro, esses oprimidos, aqueles lares mais simples, o lar do órfão, da viúva, o lar que ninguém quer ir, ninguém se dispõe a ir, mas aquele que se dispôs a ir para a casa do oleiro, que saiu de lá moldado pelas mãos do oleiro, ele vai em toda a casa onde está o enfermo, onde está o leproso, onde está o enfermo terminal, e ali ele unge, coloca as mãos e se cumpre aquilo que o Senhor Jesus fala na sua palavra: esses sinais seguirão os que creem. E Jesus coopera com eles. E é naquele quarto onde cheirava a morte, não tinha mais vida. Quando chega o homem de Deus, ali, o vaso do Senhor Deus, que saiu da casa do oleiro, vaso de honra do Senhor Deus, instrumento do Senhor Deus, ele chega nessa casa e ele exala o perfume de Cristo, o cheiro suave, porque ele unge o enfermo, o necessitado ali com óleo da unção do Senhor Jesus. Espírito Santo entra nessa casa e liberta o que está cativo, o que está enfermo, e passa a ter um outro cheiro, aquele quarto, aquela casa, o bom perfume do Senhor Jesus, o óleo da unção. Aí a boa obra do Senhor Jesus para com todos, a boa obra do Senhor, que é feita por aqueles vasos que saíram da casa do oleiro, que passaram por lá. Quantos vasos nós temos numa igreja, quantos vasos nós temos numa casa, mas nem todo vaso tem esse perfume, o óleo da unção. Vasos de alabastros lindo, mas quantos vasos vazios. Nós mulheres das nossas casas, nós não colocamos um vaso na mesa sem um adorno, sem um arranjo. Colocamos uma flor para enfeitar, né? Tem vasos na entrada de portas de algumas casas, vasos brancos, vasos lindos, mas o que tem por dentro? Ele por si só vazio, é só para enfeitar, só aquele adorno, é um estereótipo.
Aquela igreja é marcada por esse estereótipo, contra os vasos, daquele mesmo jeito, é um molde, é um padrão. Mas o que tem dentro? Que esses vasos não sejam comparados com sepulcros caiados, não tem nada. Cheiram mal, cheiram mal, cheiram mal. Mas quando esse vaso é do Senhor Deus, veio da casa do oleiro, que faculdade maravilhosa, que estágio, pós-graduou lá, fez um mestrado ali na casa do oleiro, aprendeu tudo com o Senhor Deus, Senhor da obra. Não podemos fazer a obra do Senhor se Ele não nos assistir, nos acompanhar, porque Ele esteve em cada lugar ali. Só Ele pode passar através do seu Espírito o que aconteceu naquele lugar antes, porque Ele que está operando. Jesus que operou ontem, opera hoje, vai operar. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é o Senhor da obra. Se não tivermos comunhão com Ele, se tivermos o vaso dEle, com esse cheiro suave dEle, esse perfume agradável que exala para uma sociedade corrompida moralmente, os padrões todos distorcidos, onde há uma inversão de valores, que possamos exalar esse perfume no serviço, na faculdade, entre os nossos vizinhos, nas salas dos governos, dos poderes, quer legislativo, quer judiciário, executivo, nas corporações, policiais, polícias judiciárias, agentes públicos. O bom cheiro de Jesus chegando no cárcere, numa cadeia, em CDPs, um homem de Deus que chega ali. Que cheiro que não vai ter ali depois que ele sai. Cheiro de vida, onde a morte impera ali. Não tem mais saída para aqueles presos, para aqueles apenados. Um cativo, o inimigo domina ali. Só impera a morte, as ameaças, as opressões. Mas quando entra o homem de Deus, ali tudo fica bom. É um outro cheiro. Então, Jesus numa casa, através da vida do seu vaso, que usa ele ali, saiu o cheiro da morte, da enfermidade, o cheiro da droga que está nos armários lá escondido, do cigarro que mancha tanta coisa, que incomoda tanto. Né? Uma praga em alguns lugares. E é o cheiro de Jesus trazendo esse perfume, o bom perfume de Cristo. Eu falo a vós e a mim mesmo que nós temos dentro de nós como vaso do Senhor, igreja do Senhor Jesus. Não sou ninguém para estar falando, doutrinar, mas eu estou nessa revelação para mim mesmo, que eu vos passo, que o Senhor Jesus colocou em mim quando revelou essa passagem bíblica. Que vaso que nós somos? Nós como mãe, no dia a dia, qual o nosso cheiro? Somos enfeite à nossa casa? O que temos? Flores. Mulher é flor. Que cheira? Como vai cheirar o buquê? Quando você for levar até o altar para se casar, que cheiro é o seu buquê? Qual o cheiro que você está tendo como noiva e antecipadamente noiva do Senhor Jesus? Você está com unção, está sendo ungida pelo Senhor Jesus antes de entregar a sua vida àquele que é o escolhido do Senhor de fato. Que cheiro você vai chegar ali no altar para receber a bênção do ministro eclesiástico, do homem de Deus que vai orar por essa união? Você está com o cheiro da noiva do Senhor Jesus? Qual o perfume que você tem exalado? Que perfume que você tem? Que
tipo de vaso que nós somos. Se hoje o Senhor Deus chamar, dizer essa palavra, dispõe-te e vai à casa do oleiro, você iria dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me. Que às vezes nós não temos disposição. Nós pedimos: Senhor, me leva até a sua casa. É coragem. Precisa de coragem para isso. A disposição e coragem. E humildemente entramos na casa do oleiro. Eis-me aqui. Quero ser um vaso novo. Eu me quebranto. Faz de mim um vaso novo, Senhor Jesus. Molda-me, Senhor, conforme a tua vontade. Seja mais o meu querer, mas seja o seu. Que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Não posso fazer nada sem o Senhor. Nada. Estou para ser mãe, cuidar melhor da família. Preciso de ti. Preciso do seu amor. Preciso do conselho do Senhor, meu mestre. Preciso do Senhor. Preciso dos seus cuidados para cuidar da minha família. Preciso de ti para chegar no hospital e orar por aquele enfermo quando é disseram que não há mais jeito. E se ele não tiver fé, é estar em comunhão contigo para que ele levante daquele leito. Eu preciso de ti para entrar naquela casa onde não tem mais esperança, onde a depressão cegou, levou a pessoa para o abismo e ela não sai mais daquele quarto. Como tirar aquela pessoa de lá, Senhor Jesus? Só o seu amor, a sua misericórdia, a sua unção para abraçar e falar: tem uma saída. Sai desse quarto. Sai desse quarto. Jesus está aqui, quer te dar vida. Há uma luz nesse túnel. Saia desse lugar, saia desse escuro. Venha para a luz que é Jesus. Venha para a luz. Saia daí. Porque tirar você dessa sepultura. Quer tirar você, te libertar desses calmantes. Venha para a luz que é Jesus. Venha ver a vida que existe nele. Jesus te dá vida plena. Ele vai te ungir. Ele é um unção pelo Espírito Santo dele. Ele virá sobre ti, te cobrirá. Nunca mais você vai dormir assim. Nunca mais você vai se esconder. Ele quer te libertar. Jesus quer te libertar. Jesus te ama. Ele te ama. Ele chegou hoje na sua vida. Você não vai mais cheirar a morte. Não vai ter mais esse cheiro. Você vai ter um bom cheiro suave, o perfume de Jesus. O perfume da vida. O perfume da vida. Creia. Se agarre com Ele. Ele é o teu pastor, é o teu Senhor. Ele vai tirar você daí. E vai te colocar você num lugar de excelência. Para que você faça boas obras para com Ele. E com Ele. E a boa obra que o Senhor quer que façamos depois que Ele nos liberta é cuidar dos necessitados dele. Hoje você necessita. Amanhã você assistirá e cuidará de muitos necessitados do Senhor. Porque ser pobre fisicamente, materialmente, sempre vai haver uma insuficiência, uma vulnerabilidade econômica, social, sempre haverá seres humanos nessas condições, principalmente no nosso país, sempre haverá. A injustiça social é muito grande. Mas Deus cuida do seu povo. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Ele cuida do seu povo.
Ele quer tirar você daí hoje para amanhã você cuidar dessas pessoas, assisti-las. No cuidado de Deus para com a sua vida, nada vai te faltar. Ele vai te exaltar para amanhã você ajudar a muitos. Dispõe-te, desce a casa do oleiro. E lá ele falará com você, você vai ouvir do Senhor o que Ele quer para a sua vida. É a melhor casa, é o melhor lugar. Depois, nos pés de Jesus, praticando sempre a boa ação para com Ele. O Senhor quer tirar você desse lugar. O Senhor quer tirar você daí. Pega na mão dele. Pega na mão dele e venha. Venha para Jesus. Eles não viram ali que Jesus estava ali. A mulher, ela olhou. Estava olhando pela fé. O que já estava por vir na vida do Senhor Jesus. Os que estavam criticando ela, indignando, porque ela estava desperdiçando aquele bálsamo. Eles não atentavam a obra do Senhor ali. E muitas vezes, nós mulheres somos criticadas quando tentamos fazer algo na casa do Senhor, na obra do Senhor, somos criticadas. Não é? É uma recorrência muito disso, de algumas sociedades. A brasileira, uma sociedade patriarcal, onde impera uma cultura muito machista. Sofremos com isso como mulheres. Não é? É a nossa cultura. O menosprezo, desprezam aquilo que as mulheres fazem. E muito triste às vezes quando isso acontece no meio do nosso povo. Você falar alguma coisa, ou você falar uma revelação que é do Senhor Deus, e alguns falam, que vaso é? Porque a palavra fala que a pessoa pode ver de onde veio a profecia, faculta o direito deles a isso. E sabiamente eles sabem que podem fazer isso. Tem que fazer mesmo. Quem tem espírito de discernimento não tem dúvida. Sabe se a profecia é de Deus ou não. Os que têm esse dom, que deveria ser o dom de todas as igrejas, sabem disso. E alguns desprezam e falam, a revelação veio de uma mulher. Vou desconsiderar. É uma mulher. Mulher é para determinados cargos, em algumas igrejas, alguns cargos. Não pode fazer muita coisa. A gente obedece as doutrinas, tudo certo, né? O estatuto da igreja, devemos ser assim. O povo de Deus tem que ser assim. Ordeira, obedece tudo. E suportamos esse ônus, essa afronta de sermos desprezados quando temos algo para falar, para dizer. A gente tem medo até de falar. Eles não vão acreditar porque é mulher. Não é? Desprezam, né? A mulher ainda é assim, no nosso meio, um pouco coisificada. Assim, a honra é mãe, tem filho, cuida dos lares. E algumas atividades que podemos fazer nas igrejas, quanto cozinha, obra do Senhor, ajudar ali, não é? Ou se for visitar algum enfermo, fazer companhia para o obreiro, para o esposo, para ele não ir só. Estamos renegados, assim. E glória a Deus que nos deixam orar, né? Quando fazemos alguma visita, quando podemos fazer alguma visita. Às vezes não, porque não avisou, não consultou, não pediu autorização,
pediu permissão, mas o Espírito Santo não está limitado a esses ditames, né? Essas imposições. A obra do Senhor precisa ser feita. Se for esperar alguém autorizar, se dispor aí, já é tarde, aquela família está sem leite da criança, as contas, a luz tem que ser paga. Vem alguém, corta a luz. Precisa alguém se dispor. E nem sempre alguém está aqui, me aqui, Senhor, envia-me a mim. Está na brecha de estar em comunhão com o Espírito Santo, para ele falar, deixa tudo e socorre aquela família que não tem o almoço. Não é? É toda uma liturgia, assim, ordenança que você tem que obedecer para socorrer quem está, para a pessoa necessitada. Mas glórias a Deus que nós temos um Deus maravilhoso. Quando Jesus fala, mas Jesus disse, deixai-a porque a molestai. Ela praticou boa ação para comigo. Essa boa ação para com o Senhor. Quer visitar e fazer a obra dele, onde quer que ele mande. E quando ele nos toca no coração, o amor por Jesus nos constrange, nos impele a fazer o que ele está pedindo. E às vezes as pessoas falam, não, isso não é obra de Deus. Mas foi o Senhor que falou. Né? O Senhor revelou. É uma coisa que foi revelada em oração enquanto você estava ali em comunhão. O Senhor dispôs. Quantas mulheres fazem a obra do Senhor assim em silêncio, não é? E ninguém vê. Mas se alguém vê, já vem muitas críticas. Mas graças a Deus que o Senhor Deus, ele não está limitado a esses ditames, essa ditadura religiosa, a esse ordenamento todo, né, estrutural religioso. Ele nada impede a ação do Espírito Santo. Se ele quer fazer a obra dele, ele faz. Ele usa, como usou um pássaro para alimentar o profeta dele, enquanto estava escondido na caverna ali, alimentou. O Senhor faz a obra dele. Ele não depende do homem, ele faz e usa, né? Como está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Glórias a Deus. Deus escolhe uma mulher perante os olhos da sociedade, o prisma da sociedade patriarcal, cultura machista. As mulheres são consideradas coisas vis, desprezíveis, né? Aos olhos de alguns, coisificadas. Poucos homens de Deus que têm essa visão do Senhor, que tem um amor de Deus no coração, que tratam as mulheres respeitosamente e dá honra para a mulher, como Jesus dá. Jesus sempre tratou bem as mulheres, respeitosamente. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis. Somos muito desprezadas. As que não somos consideradas como nada. Na sociedade brasileira, então, nada. Mulher é nada. É uma coisa, é resto. Poucas mulheres são honradas no nosso país. A prova é o grande índice de feminicídio. Mulher não é respeitada, não é honrada. Ela não guarda uma mulher. Não tem proteção para as mulheres. Não é, ela é mãe, ela amamenta, não tem uma proteção específica. A lei existe. Mas, contudo, quem pratica a lei? Quem fiscaliza a lei para que ela seja cumprida? Para que este bem jurídico seja tutelado de fato? As mulheres. Quem coíbe toda e qualquer forma de violência contra a mulher? Quem cuida da mulher? Quem cuida? Onde está o nosso amparo? Na condição feminina.
Nós, crianças, pessoas idosas, quem cuida de nós? E fomos para a igreja, buscamos ao Senhor Deus e pedimos ao Senhor, guardando como uma menina do olho, esconde a sombra das tuas asas, porque só em ti é segurança de fato. Só em ti, Jesus. Só o Senhor conhece o coração de uma mulher. E o Senhor Jesus ali repreendeu os molestadores dela, que estavam censurando ela porque ela tinha colocado esse óleo sobre a cabeça do Senhor Jesus. Na concepção deles, na ambição deles, eles achavam que esse dinheiro tinha que ser vendido, esse óleo. Sabe-se lá que iriam fazer com esse dinheiro, se tivesse oportunidade. Mas a oportunidade foi dada para a mulher. O Senhor Deus escolheu ela. E Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E patenteou isso, o testemunho dela, porque Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Nos olhos daqueles homens, ela era vil, o que ela fez era vil, ela era desprezível, a conduta dela foi desprezível, foi réproba perante os olhos deles. Mas para o Senhor, Ele usou tudo isso e aniquilou os astutos intentos dele e a intenção deles de se apropriar desse líquido, desse perfume preciosíssimo, né? De nardo puro, para satisfazer as pretensões deles ilícitas, fatiar e usufruir desse perfume. Não, esse perfume tinha o destino certo, o corpo do Senhor Jesus, a cabeça do Senhor Jesus, que é a cabeça, hoje é a cabeça da igreja dele. O óleo tinha que ser para o Senhor Jesus. E operando Deus, ninguém perde. E nessa operação do Senhor, Ele usa as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E os vasos desprezíveis deste mundo, quando está na casa do oleiro, o Senhor molda ali e faz um vaso frágil, como uma mulher, e põe ela para fazer uma obra grande. Grandes coisas o Senhor faz através de uma mulher quando o Senhor a usa. Não é? As mulheres que foram no sepulcro e tiveram essa prerrogativa, o privilégio de os primeiros seres humanos, uma mulher que viu Jesus ressurreto. Glórias a Deus, sim, porque o Senhor aprove assim. Né? Ele escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis que não são, para aniquilar as que são. E aí derruba todo orgulho, todo protecionismo, todo corporativismo de alguns homens, todo imperialismo, toda ordenança que é para esconder, desprezar aquilo, um ser frágil que o Senhor fez a mulher para ser a adjutora do homem, para ser coluna ali com ele, né? Para andar com ele. Deus usa para que ela seja usada na obra dele e honrada por ele, como o próprio Senhor Jesus aqui já deixou, testemunhando no versículo 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ele exaltou nesse gesto que ela ungiu a cabeça do Senhor Jesus, antecipando já o corpo dele para a sepultura. Ali
esse memorial eterno ficou por essa gloriosa obra que ela fez. Ela usou o vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrou o alabastro e derramou bálsamo sobre a cabeça do Senhor Jesus. O vaso do Senhor Deus que fez isso, uma mulher que foi usada pelo oleiro, Senhor Deus, Criador de todo ser humano, Criador de tudo, do céu e da terra, usou ela para fazer essa gloriosa obra e quer continuar usando o vaso frágil, aquela vida simples que aos homens é desprezível, perante os homens é desprezível, não tem valor algum, desprezível, coisificada, mas nas mãos do oleiro, que vaso de honra ele fará. Creia que o Senhor nosso Deus os abençoe e vos guarde nesse dia de hoje, 3 de outubro, quinta-feira, 3 de outubro de 2024, quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor Deus.